Olá! Começa agora mais um Pesquisa e Ação. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução das cidades, o fotojornalismo ganhou força. As imagens começaram a mostrar o desenvolvimento e evolução das nações. Em Nova York, a união da fotografia com a arquitetura se tornou um grande marco que contribuiu para o nascimento desta grande cidade. A história da cidade que nunca dorme começa com a chegada dos franceses à ilha em 1524. Mas só após a Guerra de Independência norte-americana a região se consolidou como uma potência econômica e política. Em 1811, o projeto de reformulação de uma nova Manhattan ficou pronto. De ruas perfeitamente simétricas e grandes arranha-céus começaram a incorporar a arquitetura da megalópole. Depois disso, a Big Apple se tornou um grande palco para a arte. Uma delas é a fotografia. Retratar com um clique suas avenidas, ruas e edifícios dão à cidade o título de a mais fotografada do mundo. E esses retratos ajudam a região a se tornar a capital do Ocidente. Afinal, dentro dessas grandes estruturas de concreto, tem um pouco de tudo que existe no mundo. E a fotografia existe para nos comprovar isso. Para conversarmos sobre como a arquitetura se une ao fotojornalismo, recebemos o professor Juca Rodrigues, que é jornalista, fotógrafo e mestre em arquitetura e urbanismo. Professor, a gente agradece a sua visita aqui no nosso estúdio. O prazer é meu. Em sua dissertação, você fala que a fotografia pode ajudar a consolidar o poder em uma nação. Como isso acontece? Acontece porque, a partir do momento que você pode construir um mundo em imagens, você pode dar, por meio das imagens, você disseminar uma determinada ideologia, você pode disseminar ideias e pode persuadir pessoas, sociedades, etc. e tal. Certo. Chicago foi o berço do arranha-céu. Como Nova York acabou ultrapassando Chicago e se tornando a capital do poder? O primeiro arranha-céu foi construído em Chicago, em 1885. Nova York já era uma cidade grande, já era uma metrópole, né? Já era maior que Chicago. Foi uma circunstância ter começado em Chicago e ela cresceu justamente por conta disso. Os milionários de Nova York entraram numa disputa para ver quem fazia o prédio mais alto. Começaram a fazer isso e queriam passar a Chicago. Então teve um boom de prédios, de arranha-céus em Nova York. Isso, como tem mais milionários, havia na época mais milionários em Nova York do que Chicago, então começaram a aparecer mais prédios em Nova York, né? Alguns anos depois, 4, 5 anos depois. Certo. O que o Empire State Building representa para os Estados Unidos perante o mundo? É um dos ícones do poderio americano, é um símbolo do poderio dos Estados Unidos e da própria cidade de Nova York. Ele foi durante muito tempo. Ele foi construído em 1931 e ficou até 1972. Ele foi o maior edifício do mundo. Ele foi construído numa época de depressão econômica, que o mundo estava em crise e os Estados Unidos estavam em crise, né? Houve a quebra da Bolsa em 1929, o Empire State Building começou a ser construído justamente quando houve o crash da Bolsa de Nova York, e ele foi um símbolo de poderio norte-americano, até porque ele deu emprego a milhares de operários numa época que estava tendo um desemprego altíssimo, né? Isso levantou a nação. Olha, a gente somos os melhores, somos os maiores, apesar de tudo que está acontecendo. Esse arranha-céu influenciou na era de ouro do capitalismo? Sem dúvida. Foi um dos últimos grandes edifícios a serem construídos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, a construção de edifícios parou nos Estados Unidos, Nova York, porque todos os esforços, todo o dinheiro, eles foram destinados para a guerra, construir armas, etc. e tal. Eles só voltaram a ser construídos no final dos anos 40. Então, foi um símbolo de poder de pujança econômica da cidade também. E, né, no pós-guerra, você falou da era de ouro, do capitalismo, o pós-guerra sedimentou a condição dos Estados Unidos como uma grande superpotência capitalista do mundo, né? E aí que a gente começou a ter os eletrodomésticos, toda a sociedade do consumo, publicidade. E nesse sentido, o Empire State Building foi uma peça fundamental em todo esse discurso, né? Sobre a arquitetura nova-iorquina, como ela foi afetada pela nova sociedade industrial dos anos 50? Você falou uma palavra importante, a sociedade industrial. A gente pode dividir o mundo, pode não, se divide o mundo antes, pré-Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, né? Isso que eu acabei de falar. A partir dos anos 50, você tem a era de ouro, que o mundo todo feliz, o mundo que não queria mais guerras, o mundo do consumo,
as fábricas que faziam armas tinham que fazer outras coisas, aí começaram a fazer eletrodomésticos. É uma sociedade onde a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, né? Então, isso aí fez o mundo virar de ponta cabeça. Tinha emprego para todo mundo. As empresas americanas aí elas se consolidaram como as multinacionais que a gente conhece hoje, porque elas cresceram não só dentro dos Estados Unidos, como cresceram também pelo mundo, pela Europa. Quem reconstruiu a Europa, quem ajudou a reconstruir a Europa devastada pela guerra foram os Estados Unidos e as empresas americanas, né? Isso fez com que esse conceito de consumo, do mercado consumista se espalhasse pelo mundo. O modo, isso tem um nome, é o chamado American Way of Life. O modo de vida americano começou a ser disseminado para o mundo como exemplo de sucesso, né? E qual foi a reação dos arquitetos com essas novas ideias? Você fala dos anos 50, isso mudou completamente. Vários criaram vários edifícios. A Nova York mudou por conta disso também. A gente tem os arranha-céus de Nova York de final do século XIX, começo do século XX, a partir dos anos 50 são diferentes, são coisas diferentes. A partir dos anos 50 a gente tem uma quebra de paradigma, você tem o modernismo, você tem os edifícios chamados de caixas de vidro, né, que não havia antes, até por conta de novos materiais, e justamente com essa ideia de mostrar a sociedade industrial capitalista, as grandes empresas, as grandes corporações. Isso ficou, digamos, se consolidou, se personificou nos grandes edifícios que começaram a ser feitos a partir dos anos 50. Assim, visualmente, a estrutura do edifício, mais vidro, mais aço, por exemplo, coisa que não havia antes da guerra. Você cita em sua dissertação que a construção de edifícios cada vez mais altos era o prenúncio da batalha que começava a desenrolar no campo político. Qual a relação das construções e do cenário político naquele momento? Samara, você está falando assim, na primeira metade do século XX, o que a gente tinha? Quebra da Bolsa em Nova York, a União Soviética, a Revolução Russa, né, a Primeira Guerra Mundial, a queda dos impérios, Império Britânico, a Primeira Guerra acabou com vários impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. Então, ela foi, em muitos sentidos, até mais importante que a Segunda, né? Realmente foi uma reviravolta no mundo. Nesse rearranjo de potências industriais, econômicas, imperiais, muitas se desfazendo, como eu falei, isso abriu espaço para que os Estados Unidos, que já eram uma potência, mas eles não estavam, digamos, eles eram uma potência, mas eles não participavam do clube de potências mundiais. Eles tinham dinheiro, já eram ricos e tal, mas esse momento foi o espaço que eles acharam para crescer e serem protagonistas da cena mundial. Comparando a Nova York antiga com a moderna, o que mudou, né, nessa questão da construção, da arquitetura, os edifícios? Você falou dos anos 50 e até a minha dissertação vai ter aí, porque senão eu teria que fazer um doutorado, isso é coisa para frente, né? Mas a gente tem os edifícios do século XIX. O que fez o arranha-céu nascer foi uma tecnologia nova, que é a tecnologia das estruturas de aço. Antes os edifícios eram de alvenaria. Só a estrutura de aço, os esqueletos de aço, né, o prédio sendo feito com esqueleto de aço, permitiu que eles fossem mais altos. Antes não era possível isso, né? Então, isso mudou toda a construção no final do século XIX, como eu falei. O século XX começou, digamos, bombando assim, porque já havia muita gente querendo fazer seu prédio mais alto. Veio a competição entre os grandes magnatas, os grandes empresários, os grandes magnatas da imprensa, que a gente tem que lembrar que no final do século XIX e começo do século XX, o jornalismo estava dando um salto enorme, jornais impressos, e os grandes patrões da imprensa também, havia uma competição feroz entre eles para ver quem não só vendia mais jornal, mas quem era o mais famoso, que era o mais poderoso. E eles, em certa medida, eles fizeram isso também com os prédios deles. A sede dos jornais também, havia uma competição para ver quem fazia a sede mais bonita. Havia uma rua em Nova York, tem até hoje, era chamada de Park Row. A maioria dos edifícios sedes dos jornais estavam todos na mesma rua, quase todos lá. Eram tantos edifícios que mudaram o nome, apelidaram a rua de Newspaper Row, quer dizer, a faixa dos jornais, né? A linha o circuito dos jornais, digamos assim, né? Porque é uma competição para ver quem fazia o prédio mais luxuoso, mais bonito, mais alto. Então, realmente, era uma competição entre grandes magnatas da imprensa, né? E, na sua opinião, qual é a semelhança de São Paulo com Nova York? Nós somos uma cidade cheia de prédios. Tem gente que fala que São Paulo é a cidade dos palitos, é um paliteiro. Tem gente que chama de paliteiro com um monte de prédio.
Isso aconteceu por vários motivos, né? Você não tem espaço para crescer, você cresce para cima. Uma das coisas foi o que aconteceu em Nova York também. Nós somos uma metrópole como Nova York. Agora, eu não estudei em São Paulo, posso falar pouco, mas eu, como habitante, eu nasci aqui, eu morei aqui. A gente tem poucos edifícios que são, digamos, a âncora da cidade, que são a marca da cidade. Pouquíssimos, né? A gente tem o edifício Itália, por exemplo, que é o mais alto, junto com outro edifício que me escapa o nome agora, tem o Copan, tem o primeiro deles, o Martinelli, e aí você começa... E quais são os outros? Você não lembra. Né? Tem alguns edifícios agora na Zona Sul, esses edifícios de vidro, aliás, né? Tem toda uma linha, um skyline, como a gente chama, né? Uma linha de edifícios da Zona Sul, na Marginal Pinheiros, que estão dando uma outra cara à cidade. Isso já acontecia em Nova York nos anos 20. Edifícios muito altos, com vários pavimentos e que até hoje são um marco. Como você citou, o Empire State Building é de 1931. Tem o concorrente dele, o Chrysler Building, que é de 1930. Se a gente fizer uma coleção aqui, a gente vai ficar meia hora falando do tanto de edifícios que tem, e muitos estão lá até hoje, eles não demoliram. A maioria desses edifícios construídos nos anos 20, eles estão lá até hoje, perfeitamente, direitinho, preservados, inclusive. Professor, você considera São Paulo um símbolo do poder arquitetônico no Brasil? Quando eu falei que a gente não tem um edifício marcante, eu estou falando de arranha-céu. Lógico que a gente tem construções marcantes, é óbvio, né? Tem prédios que representam, por exemplo, linhas arquitetônicas que são muito caras para nós, como, por exemplo, o brutalismo paulista, né? Vila Nova Artigas, tal, tem uma série de coisas. Mas quando se fala de arranha-céu, edifícios de grande altura, nós temos poucos. Eu não sei se dizer se isso é bom ou ruim. Eu, de certa forma, acho isso ruim. Eu acho que devia ter mais. Eu não vejo problema em ter um edifício a grande altura. Né? Eu acho que tem toda uma dinâmica, uma coisa bacana. Você ocupa um espaço, você economiza espaço, vira um marco, facilita para você trabalhar, você concentra mais gente no mesmo espaço. Então, eu acho uma coisa bacana que foi que Nova York fez. Isso é a cara de Nova York. Quando a gente vê as fotos de Nova York que a gente vê, sejam antigas, sejam novas, a primeira coisa que você vê é o famoso Nova York, que eles chamam Nova York Waterfront, que é a Baía de Nova York, vista do sul, Manhattan, que é um bairro de Nova York, um distrito visto do sul, aquela massa de prédios onde estava o World Trade Center que caiu e depois fizeram um novo. O Pesquisa e Ação vai para um rápido intervalo e volta já. Documentários, curtas, vídeos, o espaço da produção universitária na TV. Espaço Comunicação, quinta, meia-noite. Estamos de volta com Pesquisa e Ação. O tema de hoje é a inserção da arquitetura no fotojornalismo, com o professor, fotógrafo e mestre em arquitetura e urbanismo, Juca Rodrigues. Professor, qual a importância do dinamismo presente nos elementos em Nova York para as produções fotográficas? Enorme, porque esses edifícios, quando começaram a ser construídos, os arranha-céus, quando começaram a aparecer em larga escala, no começo do século XX, isso casou com também o crescimento da fotografia, o avanço da fotografia. Teve uma explosão da fotografia também nessa época, porque os jornais começaram a circular muito, começaram a aparecer também revistas de fotografia, como a revista Camera Work, que foi uma das revistas mais importantes dessa área. Ela durou de 1903 a 1917, né? Então, no mesmo momento que a fotografia estava tendo um impulso muito grande, grandes fotógrafos aparecendo, novas descobertas em termos do meio fotografia, ao mesmo tempo havia o objeto a ser fotografado. Os edifícios estavam chamando a atenção como pontos turísticos até, né? Então, os fotógrafos começaram a se interessar em fotografar aquelas construções que eram totalmente... Ninguém nunca tinha visto aquilo. Começaram a aparecer na paisagem urbana. Isso, logicamente, se destacava e havia um destaque e os fotógrafos corriam atrás e iam procurar essas imagens para fazer
mostrar uma Nova York de uma outra maneira, né? A nova Nova York que estava nascendo naquela época. Tá. Então a fotografia ela se encontrou com a arquitetura justamente por conta disso, pela curiosidade desses novos prédios que iam surgindo. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina você tem um skyline, você tem uma paisagem que de repente começa a aparecer construções enormes, uma mais imponente do que a outra. Isso chama a atenção de qualquer fotógrafo, né? E tem fotos de tudo quanto é jeito, de baixo, de longe, de perto, né? Vários fotógrafos vão fazer. Tem fotógrafos que vieram da Europa para fotografar os arranha-céus de Nova York, nessa época aí. E em que momento ela se tornou um grande negócio comercial? Começo do século XX já acontecia isso, porque a fotografia também já estava se tornando um grande negócio comercial. Quando a fotografia começou, era uma coisa muito relacionada à pintura, assim, né? A tecnologia da fotografia, a possibilidade de se reproduzir imagens em larga escala, fez com que ela se tornasse comercial. A gente tem isso no começo do século XX. Em termos de jornalismo, isso deu um salto, porque as fotografias começaram a ser publicadas com mais frequência na imprensa, coisa que não havia. A tecnologia para imprimir fotografia só apareceu no final do século XIX. Os jornais não tinham foto, a foto não era impressa, as fotos eram copiadas por processos artísticos. Começo do século XX isso começou a acontecer, então os jornais começaram a trazer mais imagens, e aí começou a se fotografar tudo. Entre essas coisas que eram fotografadas, a gente tinha a cidade, né? Como a circulação dos cartões postais ajudou a cidade de Nova York? Falando especificamente de Nova York, a gente tem que pensar que havia uma grande imigração em Nova York, né? Imigrantes chegando de todos os lugares do mundo nessa época. Isso é a história de Nova York, a história dos Estados Unidos, fala muito disso, né? Então a cidade começou a inchar mesmo, começou a crescer violentamente, já no final do século XIX. E começou a vir muita gente de fora. E juntando isso, uma sociedade que estava crescendo violentamente, o jornalismo crescendo, a fotografia crescendo, foi um movimento natural se fazer cartões postais daquelas edificações que eram ícones da cidade, que representavam a cidade. Então começou a aparecer cartão postal, tudo quanto era edifício, né? Isso foi uma febre no começo do século XX. Tem várias imagens bacanas desses grandes edifícios, né? Na sua dissertação, você fala sobre o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como ele ajudou os fotógrafos da época? Em que ele ajudou? Isso aí foi o seguinte, na Grande Depressão, a quebra da Bolsa foi em 1929. Em 1933, assumiu a presidência o Franklin Delano Roosevelt. O país estava quebrado, tinha que levantar o país, um grande desemprego. Uma das coisas que ele fez, ele criou uma equipe cujo objetivo era fazer propaganda das ações dele, do governo dele. Era uma equipe de fotógrafos do Farm Security Administration, do FSA, que era, digamos, o Ministério de Agricultura dos Estados Unidos, né? Por que ele criou essa equipe de fotógrafos? Para mapear, mostrar, fotografar os Estados Unidos que ninguém tinha visto. A gente tem que pensar que a gente está no começo do século XX, que o fotojornalismo e o jornalismo estavam crescendo, começando, grande, né, em larga escala. Então as pessoas não tinham imagens dos Estados Unidos. E ele criou essa equipe para fotografar várias localidades dos Estados Unidos que não havia imagens, que as pessoas não conheciam, para mostrar, não a pobreza, mas para mostrar como eles estavam o que estava acontecendo, logicamente, mapeando aquela situação que o país pela qual o país estava passando, mas também era usado como uma estratégia de propaganda para mostrar o que o governo estava fazendo para melhorar a vida daquelas pessoas. Então, grandes fotógrafos fizeram, tem esse trabalho é sensacional, está arquivado na Biblioteca do Senado norte-americano, tá? Você pode ver lá, são os grandes documentos da história do mundo, fotográfica do mundo, né? O trabalho feito pelos fotógrafos da FSA. A revista Life foi muito importante durante a Segunda Guerra por utilizar muito bem a fotografia. Por que ela teve mais destaque do que outras revistas? Eu acho que pelo seguinte, a Life foi um grande projeto de mercado, realmente um produto de mercado pensado para isso. O dono da Life, o Henry Luce, ele fundou a Life em 1900, e a primeira edição foi em 1936. Né? Ele era dono da Time também, outra revista semanal. Ele era dono também da Fortune, uma revista de economia e negócios. Ele era um grande, digamos, defensor dos ideais norte-americanos, né? É um grande defensor e disseminador dessa cultura, do credo norte-americano. Em 1941, quando ele lançou essa revista, ele lançou com a ideia de mostrar ao mundo o que eram os Estados Unidos em fotografias. Ele já fazia isso com a revista Time, que tinha sido lançada em 1936. Com a Life, ele queria fazer a mesma coisa que ele fazia com a Time, só que com imagens, né? A gente tem que pensar também que era uma época que não havia televisão, você tinha o rádio como grande meio de comunicação. Então foi um sucesso enorme.
A Life chegou a vender, a atingir 30 milhões de leitores por semana. É inimaginável isso, né? Ele aproveitou bem isso e ele explicitamente queria fazer isso. Tem o editorial da Life de 1941, que ele diz, o editorial escrito por ele, pelo Warren Lusk, que ele falava o século americano, falando que aquele século, o século XX, era o século dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tinham que assumir o seu papel de potência predominante no mundo. E isso ia ser feito, ele fazia isso pelas revistas dele, né? Inclusive pela Life. Tá. E ainda existe alguma revista específica no assunto? Isso não, tem várias revistas de fotografia, mas não, como a Life não existe nenhuma. Não Retratando de Nova York? Não, tem muita revista que fala de tudo quanto é lugar. Hoje em dia você tem fotografia, você tem o site, você tem tudo. Mas como a Life não tem, foi um caso único, ninguém nunca chegou aos pés dela. Depois que apareceu a televisão, ela começou a decair, né, e não tem mais, como ela não tem. Tem muita revista de fotografia, mas como ela não tem não. E como ficou o papel jornalístico diante da representação fotográfica? Muitos fotógrafos importantes apareceram nessa época, nos 20, anos 30, e aí o papel jornalístico deu assim, é um dos conceitos que a gente tem hoje, que é o poder da imagem. A gente vive num século de imagens, não só por conta da fotografia, por conta da televisão também, por conta do cinema e tal, mas a fotografia começou, digamos, essa história, né, a disseminar ou incutir na cabeça das pessoas o poder da imagem. Foi com a fotografia jornalística. E os editores de revista perceberam isso imediatamente. Perceberam o quê? Que publicações, jornais com foto, você podia, em primeiro lugar, vender muito mais. E depois você podia mostrar coisas que você não podia fazer antes. O melhor de tudo, com a imagem, você podia colocar o leitor no local dos acontecimentos. Essa foi a grande sacada dos jornais, dos editores e dos fotógrafos também. Tudo bem que lendo um texto você pode se colocar num lugar, mas lendo um texto, você tendo visualmente aquilo como se você estivesse lá, isso foi o que deu o grande impulso à fotografia. E nos dias de hoje, você acha que ainda continua dessa mesma forma? Muito mais, a gente vive uma época da imagem, só que são muito mais imagens, né? A gente tem vídeo na internet, tem televisão, continua com todo, é o meio mais acessado no mundo, no Brasil, o alcance da TV é 98%, mas a gente vê imagem onde? A gente vê imagem no celular, vê imagem na internet, vê imagem no Facebook, então continua tendo um poder enorme. E você acha que existe alguma diferença entre a fotografia daquela época com a de hoje em dia? Existe porque, primeiro que por questões técnicas, né? Hoje é muito mais fácil, qualquer pessoa pode fazer uma foto. Não que antes não pudesse, não podia por questões econômicas, o processo era mais complicado, era mais caro, era mais trabalhoso, né? A fotografia sempre foi popular, desde o começo dela. Desde quando o Kodak inventou a primeira câmera, a fotografia já era popular. Mas o que a gente tem hoje é facilidade no trato tecnológico. Você faz uma foto de grande qualidade com o seu celular. Sim, e as redes sociais também têm ajudado muito, na né? hora, se vocês tirarem uma foto, né, todo mundo tirar uma foto nossa aqui, vai ter agora no Snapchat, no Facebook. Sim. Naquela época você não podia fazer isso, né? Qualquer um poderia fotografar, digamos, entre aspas. Hoje não, o que você tem hoje com a fotografia que a gente não tinha naquela época, a gente não, que eu não sou daquela época, né? O que não havia naquela época é a velocidade e a ubiquidade, que é a capacidade de você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso só a internet permite, né? Permitiu isso. Né? Tá. E para você, existe alguma fotografia que represente o poder e o porquê? São tantas, eu não consigo, né? São tantas, eu não consigo eleger uma, né? Mas eu não consigo eleger uma. Mas assim, você fala, o que vem na cabeça primeiro, para a gente entender qual é o poder simbólico de uma imagem, né? A fotografia do Che Guevara, por exemplo. Qual fotografia do Che Guevara? Tem 500 fotos dele. Todo mundo só conhece uma, que é a foto dele, do rosto dele, essas que a gente vê nas camisetas, a fotografia dele com boina. O fotógrafo que fez essa foto fez 2 fotos dele. Foi lá em Cuba, estava tendo uma confusão na praia, o Che Guevara apareceu lá, ele era ministro da economia, se não me engano, ele apareceu na praia para ver que confusão estava tendo, isso foi no começo dos anos 60, e o fotógrafo viu ele chegando, ele fez 2 fotos, uma horizontal, uma vertical. Alberto Corda, o fotógrafo, ele fez 2 fotos, apenas 2. Uma foto, ele deu um corte, e essa foto que foi imortalizada até hoje. Olha o poder da expressão. Fez 2 fotos, um cara olhando o negócio na praia, mas o olhar do Che Guevara, a expressão dele, ele tinha um rosto tão forte, e o momento que aquilo aconteceu, foi tudo uma conjunção de fatores tão fortes que imortalizaram a fotografia.
Foram 2 fotos apenas, né? Como é que é inimaginável uma coisa dessa, né? É o poder da fotografia, da imagem, né? Sempre. E para você, qual é o elemento principal na hora de tirar uma foto? Fotografia está na cabeça. Eu vou fazer uma foto sua agora. Acabei de fazer. Tá. Eu estou sem câmera. Sim. Por quê? Fotografia está na cabeça. Tem um fotógrafo famoso, já morreu, Henri Cartier-Bresson, que ele falava que a fotografia está na cabeça, a câmera é apenas um detalhe. Logicamente que a câmera fotográfica, o equipamento fotográfico é um detalhe, enquanto você está pensando a foto. Depois você vai precisar de uma foto para registrar, né? Mas o que ele queria dizer é o seguinte, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. A gente não fotografa sem olhar, a gente olha o que a gente está fazendo, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Professor, como você conclui essa análise da junção da arquitetura com o fotojornalismo? Olha, assim, esse trabalho me deixou muito feliz, assim, eu achei tanta coisa, é um trabalho que para mim não terminou. Tem várias coisas que eu posso fazer a partir dessa dissertação e eu fiquei espantado com a iconografia que existe com relação a isso, com relação aos Estados Unidos. E eu fiquei mais espantado ainda em saber que, comparando o nosso país, né, a gente na década de 20, com os Estados Unidos na década de 20, quão distante nós estamos ainda do primeiro mundo. Porque a gente vê na década de 20, uma Nova York já pujante, rica, os Estados Unidos ricos, né, ricos pra caramba, e você vê esses edifícios de 50 andares, mais de 100 metros, e vários deles, e aqui a gente foi ter... O que a gente fazia aqui na década de 20? A gente era um país muito atrasado ainda. A nossa industrialização só começou para valer nos anos 40. Né? Falei, nossa, a gente está muito longe. Quando a gente vê o que acontecia em Nova York naquela época, a gente está muito distante, tem muito caminho para percorrer. Essa foi uma coisa que me deixou meio chocado, digamos assim. Né? Tá certo, Gilca. A gente agradece sua visita aqui no nosso estúdio, sua participação no nosso programa. Foi um prazer enorme ter você aqui. O prazer foi todo meu. O Pesquisa e Ação termina por aqui. Um abraço e até a próxima.